Bem-vindo ao mundo incrível dos animais. Animais pré-históricos. Oi, Lico! Passando. Ei, sai da frente, sua molenga! Mais respeito, Lico. Essa tartaruga é um animal muito antigo. Está se vendo. Ei, abre caminho para os mais jovens. O que eu quero dizer é que alguns animais, como as tartarugas, estão no mundo desde os tempos pré-históricos. Pré-históricos? Isso mesmo. Você sabe, antes da história, na época em que os dinossauros vagavam pela Terra. Um momento. Está me dizendo que essa figura aí é um dinossauro? Bem, um tipo de dinossauro. Mas os dinossauros são grandes e assustadores. Já vi coisas piores no café da manhã. Nem todos os dinossauros eram grandes e assustadores, Lico. Alguns eram quase tão pequenos como você. É mesmo? Isso eu queria ver. Lico... Lico! Os dinossauros estão mortos há milhões de anos. Como você pensa que vai poder vê-los? Em minha máquina do tempo, é claro. Isso não vai funcionar nunca. Ah, é? Vejo você mais tarde. Até logo. Lico! Lico! Espere por mim! Nossa, que viagem incrível! Ei, espere um pouco. Tem alguma coisa errada. Isso não é dinossauro. Bem, pelos meus cálculos, recuamos milhões de anos no tempo. Mas todos esses animais não estão vivos hoje? Quer dizer, no futuro? Quer dizer, Claro, mas eles também estavam por aqui antes dos dinossauros. Nossa, isso é que é ser antigo. Porém, houve algumas mudanças. Por exemplo? Bem, alguns crocodilos pré-históricos chegavam a alcançar cerca de 18 metros de comprimento. Puxa, eram maiores que muitas baleias. Eram, mas os crocodilos não ficam mais tão grandes assim. Puxa, vamos voltar à velha e inofensiva tartaruga. Ela pode ser velha, mas não é tão inofensiva como você pensa, Lico. Parece japonês lutador de sumô. Acho que sim. E como os lutadores, elas têm de confiar na habilidade, assim como em seu peso. Então, numa luta de tartarugas, até as menores podem vencer se fizerem os movimentos corretos. É isso aí, moçada. Mostrem seu valor. Muito bem. Ai, acho que a viagem me deu enjoo. Você precisa de um pouco de ar fresco. Por que não dá uma voltinha? Ai, Opa! ai. Ai, nossa. Onde estou? Você está numa floresta pré-histórica, Lico. Nunca vi árvores como essas. São árvores feto. Elas formavam as primeiras florestas a surgir no mundo, mas como você sabe, ainda podemos encontrar algumas delas nos dias de hoje. Nossa, elas devem ser tão velhas quanto você. É isso mesmo. Obrigado, Lico. Não há de quê. Hã? Ai. O que é isso? Apenas uma libélula, Lico. É, mas bem grande. Muitos insetos antigos eram muito semelhantes aos que vemos atualmente, só que bem maiores. Como é que você sabe essas coisas? Bom, mas antes de responder, você não tem aí um repelente contra inseto? Não. Sabe, Lico, sabemos que esses insetos antigos eram assim porque alguns deles ficaram presos na seiva viscosa das árvores. A seiva finalmente endureceu e se transformou em âmbar, preservando seus corpos até hoje.
Puxa, isso é incrível. Mas acho que não eram muito espertos, quer dizer, para ficarem presos naquela seiva. Não é mesmo? Ah, não. Lico, cuidado! Uai! Anda logo, temos que sair daqui. Mas você não quer ver os animais que viveram nas florestas antigas? Não, elas são assombradas. Ai, lá vem as libélulas. Além de terem uma envergadura de asa igual à dos pombos, as libélulas permaneceram quase imutáveis por milhões e milhões de anos. Nossa, elas são mesmo antigas. Muitos dos outros insetos incríveis também estiveram por aqui esse tempo inteiro. E isso anos antes da existência dos dinossauros. É mesmo? Isso me faz lembrar. Onde estão os Como dinossauros? eu disse, eles ainda não existem. Mas aí está um de seus ancestrais. O quê? Esse inseto pegajoso? Bem, não, ele não. Ai, o que é isso? É uma jovem salamandra. Salamandra? Puxa, ela tem uma senhora boca. Mas o que é isso? Não chega a ser um T-Rex? Quero dizer, o que está fazendo sob a água? Foi aí que a vida se originou, Lico. Numa certa época, animais como essa salamandra eram os mais avançados na Terra. Tinham até guelras especiais para ajudá-los a respirar sob a água. Eu não gostaria de ter essas guelras bobas durante a vida toda. Ah, mas elas não têm guelras a vida inteira. As salamandras perdem as guelras quando se tornam adultas. Que falta de cuidado. Lico, elas pararam de usar as guelras porque migraram para a Terra e passaram a respirar ar fresco. Sabe, deixar a água foi um momento incrivelmente importante. Certo? Um pequeno passo para uma salamandra, um viscoso e gigantesco salto para uma espécie de Eu salamandra. estou falando sério. Animais como esse foram os ancestrais de muitos dos animais da Terra hoje. E isso é incrível, não é, Lico? Lico! Lico, está na hora do seu relatório. O quê? Agora? É, Lico, agora. Ah, Você está pronto, não está? claro que estou. Bom, onde estávamos mesmo, hein? Você devia nos contar tudo a respeito do que aconteceu com os dinossauros. Ah, certo. Lá vai. Ah. Há muito, muito tempo, os dinossauros governavam a Terra. Mas então, subitamente, o clima da Terra mudou e ficou frio demais para eles. Como estou indo até agora? Até agora, tudo bem, Lico. É mesmo? Tá bom. Bom, os dinossauros estavam com tanto frio que um dia fizeram uma grande reunião e decidiram que estava na hora de procurar um pouco de sol. Então todos criaram asas, transformaram-se em dragões e voaram para o sul por causa do inverno. Tem certeza disso, Lico? Claro que tenho. Seja como for, os dinossauros que agora eram dragões voaram todos para uma ilha tropical onde o sol brilhava o ano inteiro. Depois de tirarem um curto período de férias e ficarem bronzeados e de lerem todos os seus livros e enviarem cartões postais para casa, começaram a se estabelecer e construíram casas, lojas, cinemas e outras coisas. Mas logo ficaram sem dinheiro, por isso construíram um parque temático de dragões onde todos os dragões podiam levar os filhos para lutar contra cavaleiros de armaduras brilhantes e transformar as donzelas em torradas e outros materiais comestíveis. Mas então os homens vieram e construíram seus próprios parques temáticos. E o mundo dos dragões faliu, quer dizer, ficou de barriga para cima. Assim, os dragões não tinham dinheiro para comprar comida e estéreos e assim desapareceram. Foi isso que realmente aconteceu com os dinossauros. Você viu isso diretamente da boca de um lagarto. E aí, tirei 10 ou um 0? Sem dúvida, um 0, Lico. Não tirei nem um pouquinho a mais? Nem um 0 a mais. Que pena. Tá bem, tá bem. Você quase acertou. É mesmo? É, como você sabe, há algumas ilhas tropicais onde ainda se pode encontrar dragões. Puxa! Com um bafo horrivelmente ruim. Grossas escamas impenetráveis para proteção. E uma pesada cauda bem apropriada para açoitar um inimigo. Ah, não! Lá vem ele! Ai! Mas este não é um dragão de verdade. É um lagarto gigante chamado de dragão de Komodo. Ele parece mesmo um dragão. Foi o que também pensaram antigos exploradores, e é por isso que esses lagartos receberam esse nome. Algumas pessoas chegaram a pensar que eles eram dinossauros vivos. E eles eram? Não, Lico, mas os dragões de Komodo, com mais de 4 metros de comprimento, podem ser os maiores lagartos da Terra. Mas é só isso que são, lagartos, não dinossauros. E definitivamente não são dragões. Comem cavaleiros com armaduras? Não, apenas cervos e cabras, embora se saiba que já comeram gente. Isso me dá indigestão.
Está bem. E agora, onde estamos? Nós viajamos para a Idade dos Répteis. De onde vem essa música? Você sabe, toda essa viagem no tempo faz o lagarto ficar com sede. Ei, garçom, tem uma salamandra na minha água. Espere um minuto. Elas não são répteis. Tem razão, Lico. São anfíbios, os primeiros animais a deixar a água e a passar parte de suas vidas em terra. Foram os ancestrais dos dinossauros. Dinossauros? Sei. É, dinossauros. Dinossauro, Lico, um dinossauro! Onde? Atrás de você! Ei! Ele estava atrás de você, Lico. Tá bem. Até parece que eu vou cair nessa. Ai! Não se preocupe, Lico. É apenas um lagarto grande. Parecia um dinossauro. Isso porque os lagartos são répteis, uma espécie de descendentes do dinossauro. Mas, naturalmente, esse seu colega aí deve saber tudo sobre dinossauros. Ele estava por aqui exatamente na mesma época que eles. Hã? Que colega? Ai! Não se preocupe, Lico. Ele não poderá vê-lo se você ficar parado. Se você pensa que vou ficar parado com ele por perto, você é mais louco do que eu pensava. Sabe, Lico, eu entendo porque você pensa que os lagartos são mini-dinossauros. Eles se parecem com eles, se mexem como eles. Cheiram como eles. E alguns até se comportam como eles. Isso quer dizer que sou um dinossauro, é? Que legal. Acho que não. Sabe, os dinossauros desapareceram todos ao mesmo tempo, mas os lagartos estavam por perto na época em que isso aconteceu. Aham. E ainda estão por aí atualmente. Hã? E daí? Se os lagartos fossem a mesma coisa que os dinossauros, teriam morrido exatamente na mesma época, certo? Certo. Quer dizer que todos os dinossauros morreram? Morreram. Sinto muito, Lico. Mas algumas pessoas pensam que existem animais neste planeta que descendem diretamente dos dinossauros. Isso é inacreditável. É? Olha só pra isso. Uau! São as infalíveis mandíbulas de um megalossauro com seu corpo coberto de espessas penas. Penas? Penas? O que é que você esperava? É um avestruz. Então não é um dinossauro? Não, mas as aves têm algumas características dos dinossauros. De fato, um dos primeiros pássaros era parente próximo dos dinossauros. O Archaeopteryx. Saúde! Não foi espirro, Lico. Archaeopteryx era o nome dele. Você não percebe que se as aves são descendentes dos dinossauros, isso quer dizer que... Que os dinossauros não desapareceram totalmente. Eles ainda estão por aí. E vendo Uau! quantas aves existem, pode-se dizer que os descendentes dos dinossauros ainda governam o mundo. Legal! Vai, dinossauro, vai! E agora, gentis senhoras e lagartos, é hora do Prêmio Lagarto de Ouro, oferecido pelo incrível Lico. Os ganhadores do prêmio de melhores animais pré-históricos de todos os tempos são... Em terceiro lugar está a libélula, cujos antigos parentes se incluem entre os primeiros animais a voar. Gostaria de saber quem foi que ensinou isso para elas. Em segundo lugar está o tubarão. Os tubarões são os mais antigos peixes no mar e eles não mudaram nada desde o período anterior aos dos dinossauros. Puxa, eles devem ter um cheiro horroroso. Mas o lagarto de ouro de melhor animal pré-histórico vai para... o crocodilo! Esses monstros dos dias modernos apareceram antes de muitos grandes dinossauros.
E os 22 tipos de crocodilos vivos atualmente estão entre os parentes vivos mais próximos dos dinossauros. Embora em parte algumas sejam tão grandes quanto os maiores dinossauros, eles são os maiores répteis da Terra. Alguns chegam a medir quase 9,5 metros de comprimento, mais do que uma limusine. Eles podem parecer lentos demais, mas quando precisam, pam! Conseguem superar a maioria dos animais que eles comem com um ímpeto e uma velocidade incríveis. Os crocodilos não são apenas um dos animais mais antigos, mas também um dos mais importantes. Os antigos egípcios temiam e respeitavam os crocodilos porque eles eram muito poderosos e muito velhos. E é por isso que o crocodilo é o melhor animal pré-histórico de todos os tempos. Ai, ai. Seja qual for esse lugar, o que eu sei é que é muito frio. Isso é porque estamos na última era glacial, Lico. Cerca de 10.000 anos atrás. Talvez isso possa ajudar. Obrigado. Assim está melhor. Ei, estamos numa caverna. Não é apenas uma caverna, Lico, mas a casa de alguém. De quem? Pelas pinturas você não adivinha? O quê? Mudamos para um programa de arte assim de repente? Não, Lico. Essas são pinturas primitivas feitas pelos homens das cavernas. Elas mostram todos os animais que eles costumavam caçar, como bisonte. Uau! Mas não dinossauros, né? Certo. Os dinossauros morreram muito antes de os seres humanos terem surgido. Ora, isso se parece com o crânio de um tigre. Isso é um tigre de dente de sabre. Eles desapareceram há milhares de anos. Ai! Tente dizer isso a esse cara. Ai! Quando os homens das cavernas estavam por aqui, os mamíferos eram os animais mais importantes. Alguns dos primeiros mamíferos eram parecidos com essa espinhenta equidna. São animais tão primitivos que ainda põem ovos, como os répteis e as aves. Está me dizendo que coisas como essa governavam o mundo? Bem, não. Os mamíferos mudaram muito desde que as equidnas surgiram. De fato, eles se tornaram tão evoluídos que muitos outros animais simplesmente não conseguiram competir com eles. Suponho que havia um grande número de mamíferos. Isso mesmo. Nesse passado remoto havia enormes planícies com relva cobertas por milhões e milhões de mamíferos incríveis, até onde a vista podia alcançar. Essa deve ser a fila para o banheiro, não é? Podemos ainda ter uma ideia do aspecto que tinham olhando para a grande planície do Serengeti, na África Oriental. Ali havia grandes bandos de gnus e muitos outros grandes herbívoros. Isto é, animais que comem plantas. Eu sei o que é. Mesmo essas grandes manadas são pequenas se comparadas com as manadas antigas. Parece que vamos ter finalmente um pouco de ação. As grandes manadas sempre agiram como um imã para os carnívoros, como o tigre de dentes de sabre, milhões de anos atrás, ou os guepardos de hoje. A coisa ficou feia pro gnu, hein? Tem razão, Lico. Ele está sempre fugindo do leão. A vida é dura para todos.
Bem, estamos de volta, Lico. É mesmo. Ótimo. O passado era um pouco assustador demais pro meu gosto. Ai! Tudo bem, é apenas um fóssil. Um quê? Um fóssil. O que restou de um antigo animal que caiu na lama. Durante anos, o animal e a lama se transformaram em rocha dura, e foi desse modo que alguns esqueletos antigos se preservaram. Puxa, mas isso é incrível. Outros animais foram preservados no gelo. Até mesmo animais do tamanho dos mamutes lanosos. Ei, parece que o corpo desse cara aí tá congelado. Com certeza, Lico. O gelo preservou tão bem os animais que, mesmo após milhares de anos, as pessoas ainda podiam comer sua carne. Carne com 10 mil anos de idade? E o prazo de validade não está vencido? É uma vergonha que esses animais não estejam mais por aqui. Isso significa evolução, Lico. Muitos animais simplesmente não estavam equipados para sobreviver a todas as mudanças que esse planeta sofreu. Mas houve exceções. Sempre tem que haver. Uma dessas exceções é o caranguejo ferradura. Na verdade, não é bem um caranguejo. Parece mais uma aranha anfíbia. Ah, eu preferia que você não tivesse me contado isso. Bem, como seus parentes araneiformes, o caranguejo ferradura é um dos maiores sobreviventes da natureza e em sua época era uma das formas mais avançadas de vida na Terra. Avançada? Esse disco voador sobre pernas? Ele não deve ter encontrado muita competição. Bom, acho que não. O caranguejo ferradura estava presente quando não havia muita vida na Terra. Passam a maior parte do tempo enterrados na areia sob o mar e vêm para a costa no início do verão para se acasalar, pondo até 300 ovos na praia antes de voltar para o mar. Eles deixam os ovos na areia? Bem, milhões de anos atrás era um lugar seguro. Lembre-se, eles já faziam isso antes que houvesse animais terrestres para comer seus ovos. Quando começaram, não havia gaivotas famintas pela vizinhança. E você acha que aprenderam? Bem, Lico, para sobreviver através das eras, um animal geralmente tem de ser capaz de se adaptar. Os caranguejos ferradura, entretanto, apenas aderiram à mesma velha rotina por 300 milhões de anos, enquanto mantinham os dedos cruzados. Como os caranguejos não têm dedos, talvez tenham de cruzar as pinças. Lico, mais respeito. Eles são como fósseis vivos. Agora vamos lá. Eu tenho uma surpresinha para você. Isso não é um fóssil, é? É sim, Lico. É uma pegada fossilizada. Algumas vezes as pegadas de animais antigos ficaram preservadas, tal como seus ossos. Com elas, os cientistas puderam descobrir o tamanho de alguns desses animais e até com que rapidez eles podiam correr. Puxa, mas isso é incrível. Sabe, essa aqui me parece bem familiar. Ei, ela serve. É a sua pegada. A lama em que você pisou naquela antiga floresta transformou-se num fóssil. É incrível. Então agora eu posso ser chamado de licossauro. É, Lico. Nessa, até você conseguiu se tornar um incrível animal pré-histórico.